Vamos então iniciando o nosso estudo de hoje, o livro O Céu e o Inferno. Nós estamos na segunda parte dos exemplos, no capítulo 5, Suicidas. Esse é o nosso segundo encontro. Nós vamos falar dos casos intitulados O Pai e o Conscrito e François Simon Louvet. São dois casos que Kardec apresenta para nós aqui para os nossos estudos. O pai e o conscrito. Conscrito é aquele que se inscreve, que acaba de entrar nas Forças Armadas, nas polícias, e que não se formou ainda como soldado, o mais conhecido como recruta. Então nós temos aqui uma história que fala um pouco sobre as guerras, as muitas guerras que aconteciam no século XIX, guerras não das proporções que nós temos hoje, com grande destruição, com destruição em massa, mas eram conflitos, na verdade, entre os países, em busca de conquistas de território. Então, era sempre, a França estava envolvida, a Itália envolvida, a Alemanha envolvida, me recordo, inclusive, que, fazendo uma pesquisa genealógica da minha família, que é originária da Alemanha, vindo para o Brasil lá na década de 1930, do século XIX, eles vieram para cá, além daquelas questões de desemprego e de outros problemas, muitos deles eram por causa de guerras. Então muitas famílias vieram para o Brasil em busca de novas oportunidades, além das terras que eram oferecidas e tudo mais, mas para fugir desses conflitos. Então aqui nós temos mais uma, como foi colocado para nós, Kardec diz assim: no início da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, desfrutando da estima geral de todos os seus vizinhos, tinha um filho que havia sido sorteado para o serviço militar, achando-se por sua posição na impossibilidade de dispensá-lo daquele serviço. Ele teve a ideia, achando-se na sua posição, na impossibilidade de dispensá-lo daquele serviço, ele teve a ideia de se suicidar a fim de assim isentá-lo como filho único de viúva. O chamado arrimo de família. Um ano após a sua morte, foi evocado na Sociedade de Paris a pedido de uma pessoa que o conhecera e desejava saber sua sorte no mundo dos espíritos. Então, aqui a gente já apresenta esse primeiro quadro dessa situação, Fátima, bom dia, Ednei, bom dia, dessa situação. Então, uma saída que para nós pode parecer um tanto quanto sem sentido, mas quando a gente lembra das guerras que aconteciam naquela época, eram muitos os jovens que morriam devido aos conflitos, e então a família entrava em desespero, era algo muito natural. E nós vimos aqui o extremo desse desespero, em que esse pai, então, prefere tirar a própria vida do que esperar que o filho vá para essa guerra. Vamos ver como é que se desenrolou esse nosso caso. Bom dia, Nando. Foi feita então para nós aqui uma pergunta, só um instantinho. Rapidamente. Tá aqui. Pergunta então ao Espírito São Luís: quereis nos dizer se podemos fazer a evocação do homem de quem acabamos de falar? A resposta: sim. Ele ficará muito feliz porque se sentirá um pouco consolado. Então aqui inicialmente a gente tem nos trabalhos realizados pela sociedade a presença constante dos orientadores espirituais coordenando da parte espiritual todo o trabalho que é realizado. Então aqui, solicitando a São Luís essa orientação, se estaria ou não na possibilidade de fazer a evocação desse espírito. Só um instantinho. Então vamos aqui para a nossa entrevista. Kardec então fez a evocação. O espírito já então se encontrava presente. É interessante a gente perceber também que uma pessoa que se apresentou na sociedade, que conhecia e queria saber como é que ele estava,
fez então uma solicitação, se apresentou na sociedade, apresentou o caso, e ali então, quando foi feita a invocação, o espírito já se manifestou, né? Então de imediato a gente pode imaginar que se acredita que de uma hora para outra ele saiu do nada e apareceu na sociedade. Na verdade, o que nós temos, né, e esse é um dos casos, né, uma das situações assim, bastante interessantes, que muitas vezes não se tem essa compreensão, quando famílias vão até centros espíritas em busca de comunicação, tentando assim, né, tomara que ele esteja lá, eu espero conseguir uma comunicação, naquela expectativa de que a força que rege, né, ou as forças que regem essas comunicações giram em torno da sorte e do azar. Então, na verdade, uma família, uma pessoa, quando vai a uma instituição, na verdade, ela própria, pela intenção que ela manifesta, dirigindo o pensamento ao espírito desencarnado, ela já faz uma evocação. Então, ela simplesmente ali diz, olha, eu estou indo para lá para receber a sua comunicação. Aí, então, a presença do espírito vai ali depender, né, das condições, do merecimento e tudo mais. Então, não é por acaso. Assim, nos encontramos por acaso nesse centro espírita. Né? Então tudo isso é programado no plano espiritual. Ou muitas vezes até mesmo o espírito, querendo, né, transmitir a comunicação, percebendo ali as situações que envolvem ali algumas famílias, eles mesmos lançam essa intuição para que as pessoas vão até os centros espíritas em busca dessa comunicação. Então ficam incentivando, né, olha, vá até lá que você vai conseguir, conversa com tal pessoa. Então os espíritos ficam ali, conforme na questão 459, lá do Livro dos Espíritos, que diz que os espíritos nos dirigem muito mais do que nós imaginamos, né, muito mais do que nós supomos. Então, nesse caso, acontece também para essas comunicações, não apenas para coisas negativas, não apenas para situações do nosso cotidiano, né, se você vai acordar em determinado horário, se você vai entrar nessa ou naquela rua, isso também se dá dentro desse campo das comunicações. Né? Então aqui nós vimos alguém que se apresentou na sociedade com a intenção de falar com esse espírito, e aí então São Luís diz exatamente que poderia fazer a evocação, que ele se sentiria ali um pouco consolado com a situação. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Então vamos lá, feita a evocação. Oh, obrigado, eu sofro muito, mas é justo. Entretanto, ele me perdoará. O espírito escreve com grande dificuldade. As letras são irregulares e mal formadas. Após o termo mas, ele para. Em vão tenta escrever. Faz apenas alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que é a palavra Deus que ele não pôde escrever. Né? Aqui então é muito interessante que nós temos outros casos de espíritos que também se comunicam e no momento em que vão falar sobre Deus ou sobre Jesus, é como se eles se sentissem de tal forma constrangidos para escrever essa palavra que eles simplesmente não conseguem. Então ele quis dizer, mas Deus é justo, entretanto ele me perdoará. Só que esse mas, ele interrompeu, ele não escreveu a palavra Deus. Ou se ele tentou escrever, ele teve ali uma grande dificuldade, apresentando, né, aqueles traços irregulares, letras incompreensíveis, exatamente para falar sobre Deus. Então ele já mostra a sua dificuldade para se comunicar, né, o estado moral do espírito, né, o seu estado psíquico, já mostra esse desequilíbrio. E aqui depois ele diz para nós, né, Kardec coloca, né, preenchei a lacuna que deixastes, que é exatamente a lacuna da palavra Deus. Sou indigno disso. Exatamente aquela, né, o constrangimento que o espírito tem, por ter já a consciência da violação das leis de Deus, ele não se sente capaz, não se sente digno de dizer a palavra Deus. Tamanha culpa que ele carrega. Né, até porque o que nós vimos aqui, né, seria não apenas respeito, mas medo, vergonha, né, que é muito mais profundo, exatamente pelo motivo que ele teve, né, de esperar ser perdoado por aquilo que ele fez. Então aqui nós temos um caso de suicídio, que não foi o suicídio de desistir da própria vida, mas foi ali uma ação extrema, uma ação desesperada, exatamente para poder, né, evitar que o filho passasse por aquela situação durante a guerra. E isso também denota claramente a falta de fé dessa pessoa e até mesmo o respeito às próprias leis divinas.
Kardec continua com a pergunta: dizeis que sofreis, sem dúvida errastes em cometer o suicídio, mas o motivo que vos levou a este fato não mereceu nenhuma indulgência? Exatamente aquilo que nós conversamos agora, né? Porque o motivo do suicídio não foi uma desistência da vida, mas foi uma causa que ele achou mais importante. E nós temos outras situações também que se apresentam da mesma forma. No caso, por exemplo, a gente não pode considerar os homens bomba que fazem esse tipo de, praticam esse tipo de ato, porque eles acabam provocando a destruição, a morte de outras pessoas, então não é o caso. Mas nós temos, por exemplo, duas situações que poderiam assim se comparar com essa, né? Uma delas, por exemplo, greve de fome. Nós temos ali pessoas, né, que aparecem na mídia fazendo greve de fome para poder reivindicar o direito a alguma situação em benefício de alguém, em benefício de algo maior, né? Nós tivemos um caso recente de greve de fome de um padre no Nordeste aqui do Brasil por causa da transposição do Rio São Francisco. Ele era contra a transposição, se eu não me engano, e aí então ele fez a greve de fome para protestar. Depois ele acabou sendo convencido a voltar a se alimentar, mas existem algumas pessoas que morrem, né, que desencarnam de uma forma bastante angustiante devido à fome que passa em protesto de alguma coisa. Então, nesse caso, a gente se pergunta, como nós vemos assim, então, o suicídio? O motivo que ele teve foi se sacrificar por um bem maior. De que forma que isso é interpretado no plano espiritual? E um outro caso que nós tivemos também são monges tibetanos, né, lá naquela região do Nepal, da Índia, né, do Himalaia, naquela região toda, de alguns monges que colocam fogo no próprio corpo para poder chamar a atenção da mídia para uma causa também maior do que ele, assim ele interpreta. Então, assim, não é a vontade de tirar a vida, mas se sacrifica em benefício, né, em prol de algo que ele considera maior do que ele. Então, como Kardec fez essa mesma pergunta, ele colocou exatamente, não mereceu nenhuma indulgência, o motivo que ele teve, ou seja, não teve ali um atenuante, algo que diminuísse o peso desse ato? Depois coloca a resposta, minha punição não será longa, mas a ação nem por isso é menos grave. Então isso porque o estado de perturbação dele é exatamente o próprio ato do suicídio e o desequilíbrio que isso provoca. Mas como a gente já conversou, o suicida, quando ele pratica esse ato, ele leva consigo para o plano espiritual, né, todos os transtornos emocionais, psíquicos, morais que provocaram essa ação. Então, se por acaso, né, como a gente já conversou tantas vezes, ele é um espírito com uma depressão profunda e ele pratica o ato do suicídio, ele chega no plano espiritual como um espírito com uma depressão profunda. Porque a depressão não deixa de existir. Se por acaso, esses casos que nós vemos, né, de pessoas que se encontram desesperadas devido a uma frustração amorosa ou um constrangimento no trabalho, né, como a gente vê muito no Japão, acontece isso, né, aqueles antigos harakiri, né, que o indivíduo comete o suicídio por causa da vergonha de um ato de corrupção, alguma coisa assim. Quando ele chega no plano espiritual, ele continua levando consigo esse drama que o acompanhou até o ato final. Mas aqui, nesse caso, a gente se pergunta qual é exatamente o drama que o acompanha. Se o motivo que ele tinha era salvar a vida do filho, e aqui não fala se ele conseguiu ou não, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas partindo do princípio de que o filho se tornou um arrimo de família, o único filho de uma viúva, então ele acaba sendo dispensado do serviço militar. Então, nesse caso, ele não teve nenhuma culpa, não teve nenhuma angústia que o acompanhasse, a não ser exatamente salvar a vida do filho, algo que provavelmente ele conseguiu. E por isso ele coloca, minha punição não será longa, mas a ação nem por isso é menos grave. Então o motivo dele poderia ser visto como um motivo nobre, mas o ato em si não deixou de ser uma infração. Continuou sendo grave, destruir a própria vida, mas a causa trouxe para ele ali uma condição diferenciada no plano espiritual. O Braz lembrou aqui, né, fica a marca no corpo etéreo porque repercute em novas encarnações, não deixa de ter essas consequências naturais do ato de suicida, né? Deixa eu ver aqui.
né, lembrando da lei, né, a lei moral, né, que o próprio Kardec, conversando com os espíritos lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, os espíritos dizem, né, que a lei de Deus se encontra gravada em nossa consciência, mas nem sempre nós temos ali uma capacidade de interpretá-la, de ter uma visão correta, né, da sua abrangência, da sua profundidade. Depois Kardec pergunta, né, Kardec, né, ou os colaboradores de Kardec, né, comenta aqui: poderias nos descrever a punição que sofrestes? E aí então a resposta: sofro duplamente, em minha alma e em meu corpo. Sofro no meu corpo, ainda que não o possua mais, como sofre o amputado no membro que lhe foi retirado. Aqui nós já estudamos sobre isso também, né, falando exatamente sobre a impressão que o espírito tem, como Dona Ivone lembra, né, as repercussões magnéticas, né, do corpo físico sobre o corpo perispiritual, que por consequência acaba atingindo depois também o próprio espírito. Então aqui ele não tem o corpo, mas ele sente o efeito do corpo, como nós estamos vendo, inclusive, nessa passagem, lá no livro Memórias de um Suicida. Depois Kardec coloca, depois vem a pergunta, né? Vossa ação teve como único motivo o vosso filho. Não fostes motivado por nenhuma outra causa? A resposta: somente o amor paternal me guiou. Porém me guiou mal. Por causa desse motivo, minha pena será abreviada. Lembra que eu falei para vocês que no plano espiritual não existe uma matemática, né, da forma como nós compreendemos aqui no mundo físico? Porque no plano espiritual existe uma equação com muitas variáveis que são consideradas, que nós aqui do mundo físico, né, encarnados, não temos essa percepção. Então existem atenuantes, existem agravantes, cada espírito ali então sendo julgado com uma série de elementos, a partir de uma série de elementos que vão julgar exatamente a sua condição, né, e o ato que acabou praticando. Então ele terá, mais uma vez nós vimos aqui, uma abreviação dessa causa, exatamente porque a sua motivação foi uma motivação maior. Depois diz assim: podeis prever o fim dos vossos sofrimentos? A resposta: não sei quando irão acabar, mas tenho certeza de que acabarão, o que é um alívio para mim. Né? Então aqui mais uma vez nós vemos também um espírito que traz para nós aqui um entendimento de fé em Deus. Né? Então assim, ele tem um entendimento sobre Deus, tem ali a sua fé, né? A ação que ele praticou teve uma causa que trouxe para ele uma visão distorcida da realidade, né? Que era exatamente ali a possível morte do filho. Então nós vemos assim que não é tão difícil para ele se reequilibrar. Basta apenas reconhecer o erro que ele praticou e se preparar para uma nova encarnação. Né? Bom dia, fraterna. Ele não terá que levar, né, para essa existência futura ou para essas próximas vivências futuras aquilo que o levou ao ato anterior, aquela doença psíquica, aquela doença emocional que o acompanhou inicialmente. Então existe uma diferença muito grande nesses casos. E continua: há pouco não pudestes escrever a palavra Deus. No entanto, temos visto espíritos muito sofredores escrevê-lo. Isso faz parte da vossa punição? A resposta: eu poderia fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. Pois bem, fazei grandes esforços e tratai de escrevê-lo. Estamos convencidos de que será um grande consolo para vós se o fizerdes. O espírito acabou por escrever em letras irregulares, trêmulas e muito grosseiras: Deus é muito bom. Aqui então, né, o detalhe que a gente pode perceber é exatamente isso, né? O fato do espírito estar com esse arrependimento mostra exatamente o temor que ele carrega, né? Porque existe aquela ideia, até hoje nós ouvimos essa expressão, pessoas que são tementes a Deus, exatamente por causa da ideia de que Deus vai castigar os pecadores, que você deve ser fiel, que você deve ser ali um bom seguidor, um bom servo, né? Então a ideia desse medo de Deus mostra exatamente o reconhecimento que você tem dele, que é o que passa com esse espírito. Agora, quando foi observado que tem espíritos sofredores que falam Deus com a maior naturalidade, na verdade eles estão falando de Deus de uma forma absolutamente superficial.
sem maiores preocupações, sem maiores compreensões, né, sobre a presença de Deus e a própria ação de Deus sobre a vida das pessoas, né? Exato, né, Tic-Tac? Isso se dá, né, através do arrependimento, se dá através ali do constrangimento que se sente, né? Mas para isso a gente tem que se perguntar, mas você está constrangido por quê? Aí se ele reconhece Deus como uma força superior, né, como uma força máxima, então ele se sente constrangido diante dessa força. Se ele vê Deus apenas como um objeto de crença para algumas pessoas, ele pode escrever sem nenhum problema. Então é exatamente isso que faz com que cada um de nós tenhamos uma postura diferente em determinadas situações. Depois continua. Sabemos que estais reconhecido por terdes vindo ao nosso chamado, e rogaremos a Deus, pediremos a sua misericórdia para vós. A resposta, então, sim, por favor. Pergunta ao Espírito São Luís. Poderias nos dar vossa apreciação pessoal sobre o ato praticado pelo Espírito que acabamos de evocar? A resposta. Esse Espírito sofre justamente porque lhe faltou confiança em Deus, o que é uma falta sempre punível. A punição seria terrível e muito mais longa se ele não tivesse um motivo louvável, que era o de impedir que seu filho fosse ao encontro da morte. Deus, que vê o fundo dos corações e que é justo, pune apenas por suas obras. Né? E como lembra Erasto, né, Deus nos julga pelas nossas intenções. Então a intenção dele aqui foi uma intenção louvável. O ato em si foi um ato equivocado. Então teve ali esse grande atenuante diante do ato que ele praticou. Então, na verdade, a sua correção vai ser uma correção apenas diante do ato em si. E também da sua falta de fé. Mas o motivo que ele teve não foi um desequilíbrio, um transtorno que o acompanharia, né, a partir né, da sua vivência no plano espiritual. Kardec agora traz observações para nós aqui. À primeira vista, este suicídio parece desculpável, porque pode ser considerado como um ato de devotamento. De fato ele o é, mas não o é completamente. Como disse o Espírito São Luís, a esse homem faltou a confiança em Deus. Com sua ação ele talvez tenha impedido que o destino do seu filho se cumprisse. Primeiro, não tinha certeza de que ele fosse morto na guerra. E talvez essa carreira lhe fornecesse a oportunidade de fazer qualquer coisa que teria sido útil ao seu adiantamento. Sua intenção, sem dúvida, era boa, e isso foi levado em conta. A intenção atenua o mal e merece indulgência, mas não impede que o mal seja o mal. Sem isso, apoiados nesse pensamento, poder-se-ia desculpar todas as más ações, poder-se-ia mesmo matar sob o pretexto de prestar serviço. Uma mãe que mata seu filho acreditando que o envia direto para o céu é menos culpada porque ela o faz com boa intenção? Com esse método se justificariam todos os crimes de um fanatismo cego que um fanatismo cego tem cometido nas guerras religiosas. Em princípio, o homem não tem o direito de dispor da sua vida, porque ela lhe foi dada tendo em vista os deveres que ele deveria cumprir na terra. Eis porque não deve abreviá-la voluntariamente sob nenhum pretexto. Aqui já começa a entrar então outro ponto importante, né, dos debates que nós temos na atualidade, né, com relação à bioética e tudo mais, sobre, por exemplo, a própria eutanásia. Né, o indivíduo que pratica eutanásia, ou que pede, né, que solicita que seja ali praticada um suicídio assistido para abreviar a própria dor. Então, quando coloca, né, que sob nenhum pretexto a vida deve ser abreviada, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de lidar com isso. Principalmente quando nós temos ali diante da dor de um ente querido, né? Porque nós vemos isso, por exemplo, nos próprios animais. Quem tem ali um animal de estimação, né, que muitas vezes o vê numa condição de uma doença que tem provocado muito sofrimento, a recomendação que é feita pelos veterinários é exatamente sacrificar o animal, que nada mais é do que a eutanásia. Nesse caso, uma eutanásia veterinária. Mas para
nós, seres humanos, isso traz implicações muito maiores. Né? Inclusive, não apenas diante das próprias leis morais, mas também da própria legislação da nossa sociedade. Mas diante das leis divinas, a partir do momento em que o indivíduo está encarnado, tendo ali toda a sua programação reencarnatória, suas provas, suas expiações, a logística que envolve a sua presença aqui no mundo material, ele tomar a decisão de interromper a sua existência, sob nenhum pretexto tem justificativa. Porque já que nós sabemos, né, tendo um conhecimento maior sobre essa questão do suicídio, né, sobre essa questão também da própria eutanásia, né, nós começamos então a fazer ali as nossas avaliações, até onde isso tem justificativa, até onde isso é válido, quais são as repercussões que isso traz para nós no plano espiritual. Então nós continuamos ainda porque a nossa visão é muito simplista. Nós vemos a vida, nós como sociedade, vemos a vida ainda apenas como apenas a partir de uma perspectiva biológica. Ou seja, né, o seu corpo físico está vivo se você interrompe o corpo físico, né, se você ali destrói o corpo físico, o sofrimento acaba, a vida acaba. Isso é assim que a nossa medicina vê hoje, né, ainda existem debates falando sobre isso, levando em consideração esse aspecto espiritual, mas de um modo geral a ciência é taxativa. Ela se baseia apenas, no caso da biologia, por exemplo, a medicina e tudo mais, se baseia apenas naquilo que diz respeito à vida biológica dentro de um laboratório. Né, entendida, compreendida, estudada dentro de um laboratório. Não se leva em consideração um elemento espiritual. Agora, quando nós começamos a fazer uma avaliação dupla, entendemos a vida biológica, mas também entendemos a vida espiritual, aí nós pensamos qual é exatamente a autoridade que o indivíduo tem de interromper aquilo que lhe foi programado. Exatamente daí que vem as consequências. Mas alguém pode dizer assim, mas mesmo assim eu quero fazer. E o que nós estamos estudando é exatamente isso. Quais são as consequências para aquele que faz? Não julgando o motivo que o leva a fazer. Porque como nós já estudamos em outros casos, como por exemplo o aborto, o suicídio, para nós, claro, vamos dizer assim, isso é errado perante as leis da nossa sociedade e é errado perante as leis divinas. Mas quais são exatamente as condições psíquicas, emocionais das pessoas que tomam essa decisão? Como é que nós podemos dizer que aquela pessoa não deveria ter feito isso se nós não sabemos exatamente qual é o seu estado emocional diante daquela situação? Cheguei até a comentar com vocês, né, quando nós estudamos sobre esse tema lá na sexta-feira, numa das primeiras sextas-feiras lá do nosso livro Juventude Interrompida, em que uma jovem desencarnou vítima de um aborto que ela fez. Houve uma hemorragia, houve complicações, ela acabou desencarnando precocemente. Então eu tinha sugerido naquele período, estudamos também aqui quando falamos sobre esse tema, o filme O Aborto dos Outros. É um documentário brasileiro, um documentário nacional, que traz para nós vários casos de aborto, analisando as circunstâncias em que o aborto ocorreu, não fazendo julgamento. Então tivemos ali uma pessoa que foi diagnosticado um feto com anencefalia, o caso de uma outra mulher que simplesmente não queria ter filhos, fez vários abortos, uma jovem menor de idade que foi estuprada e acabou engravidando. E aí nós pensamos assim, mas como nós podemos dizer que aquela pessoa estava errada fazendo aquilo? Ela fez aquilo que ela achava que era certo. Então, na verdade, o que a doutrina espírita procura fazer não é julgar, né, como é colocado, né, numa expressão popular, né, nós não devemos destruir o pecador, mas destruir o pecado. Né? Então, nesse caso, qual é a ideia? A doutrina espírita traz para nós um esclarecimento a respeito dessas ações que trazem tanto sofrimento, e daí esses exemplos que chegam para nós. Mas não simplesmente recriminar, apontar a culpa daquele que fez. Porque você não deveria ter feito isso. Se por acaso nós estivéssemos no papel daquela pessoa, será que não tomaríamos a mesma decisão? Será que não escolheríamos a mesma saída, a mesma fuga? Não sabemos exatamente qual é a força moral, qual é o seu equilíbrio, de que forma que ela vê aquela situação, qual é o impacto que aquilo tem sobre ela. Então tudo isso que nós aprendemos hoje, estudando todas essas consequências, conhecendo os históricos desses espíritos, é exatamente para fortalecer em nós essa convicção, essa fé,
né, muito mais do que fé, uma convicção, exatamente das leis que regem nossas vidas. Essa é a grande importância. O Tico-Teco colocou, né, só a pessoa perguntar a si mesma, eu gostaria de ser abortado, mas aquilo que eu te falei, Tico-Teco, né, é difícil você julgar se você, por exemplo, você não sabe quais são as pressões que aquela pessoa sofre, quais são os seus medos, quais são todos os seus traumas, nós não sabemos. Para nós é fácil sempre fazer uma análise quando nós estamos numa situação contrária. Já vimos, por exemplo, situações de pessoas que eram absolutamente contra a pena de morte. Até que alguém da família dele foi executado por um criminoso de uma forma absolutamente cruel, e aí veio a vez dele fazer esse julgamento, e aí então a pena de morte teve uma outra perspectiva para ele. Então hoje nós temos essa análise, enquanto a nossa vida está estável, nós dizemos isso é errado e aquilo é errado. Agora quando nós estamos no papel do agente que está vivendo sobre isso, exato, então, precisa sempre refletir, pensar, né, porque na verdade nós não temos que julgar aquele que erra, mas levar o esclarecimento para evitar, para ajudá-lo a tomar a decisão certa. E é por isso que nós temos, né, que nunca existe culpa, os espíritos nunca julgam, no nosso caso, eles esclarecem. Porque do contrário, eles assumiriam o papel de juiz, dizendo que pode e que não pode, sem levar em consideração, como nós vimos aqui nesse caso, quais são exatamente quais são os elementos que levam aquelas pessoas a tomarem essa decisão. Não tivemos aqui vários casos de suicídio, uns sofreram mais, outros sofreram menos, exatamente porque não houve julgamento, mas foram analisados os elementos que envolveram esses casos. Né? Então, por isso, esse aprendizado para nós, de entendermos, para nós, as consequências e o erro desse ato. Sabendo, por princípio, como diz aqui Kardec para nós, colocando, né, eis porque não deve abreviá-la, a vida, né, voluntariamente, sob nenhum pretexto. Então vamos explicar. O homem não tem o direito de dispor da própria vida, porque ela lhe foi dada tendo em vista os deveres que ele devia cumprir na terra. Eis porque não deve abreviá-la voluntariamente sob nenhum pretexto. Como o homem tem o seu livre-arbítrio, ninguém pode impedi-lo de praticar tal ato, mas ele sempre sofre as suas consequências. Percebemos então que não há um julgamento daquele que erra, mas mostra para nós quais são as consequências inevitáveis que ele terá de enfrentar. O suicídio mais severamente punido é aquele que é realizado por desespero, tendo em vista livrar-se das misérias da vida, eximir-se dessas misérias que são ao mesmo tempo provas e expiações, e recuar diante da tarefa que se havia aceitado e às vezes recuar até diante da missão que se devia cumprir. O suicídio não consiste apenas no ato voluntário que produz a morte instantânea. Ele também está em tudo aquilo que se faz com conhecimento de causa e que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Essa definição aqui é bastante interessante porque ela explica, né, de um modo mais claro exatamente aquilo que eu conversei com vocês quando nós vamos falar sobre o suicídio ou aquele que comete uma negligência, né? Então, o suicídio inconsciente, como é colocado por André Luiz nas suas explicações, para nós acaba sendo algo com uma interpretação um pouco equivocada, porque mostra exatamente isso. O suicídio não é apenas o ato do livre-arbítrio em si. Ele também está em tudo aquilo que se faz com conhecimento de causa e que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Né? Então já mostra para nós aqui um aprofundamento dessa visão. Então, o ato em si, né, quando André Luiz então coloca sobre esse suicídio inconsciente, desse processo de negligência do livre-arbítrio, mostra que exatamente, né, aquilo que você faz com conhecimento de causa que deve apressar prematuramente a extinção. Então, ou seja, tudo aquilo que o indivíduo faz, se expondo a situações, a hábitos que vão abreviar sua vida, isso acaba sendo, de certa forma, considerado como suicídio também. Embora eu prefira sempre entender exatamente esse ponto. Vamos pensar no suicídio como algo que você faz deliberadamente, com consciência de que você quer extinguir sua vida. Mas o que Kardec coloca é que se por acaso o indivíduo também toma essa decisão, sabendo que isso vai trazer um prejuízo para ele, também poderia ser visto dessa forma. Por isso, então, inconsciente, o suicídio trazido, então, por André Luiz, que ele pratica esse ato sem
ter a intenção de se destruir, mas que ele está se destruindo mesmo assim, que de acordo com os hábitos que ele vivia. Continuando. Não se pode comparar ao suicídio o devotamento daquele que se expõe a uma morte iminente para salvar seu semelhante. Primeiro porque não há, nesse caso, nenhuma intenção premeditada de fugir da vida. Segundo porque não existem perigos dos quais a providência não possa nos tirar, se a hora de deixarmos a terra não é chegada. Se a morte acontece em tais circunstâncias, é um sacrifício meritório, porque é uma abnegação em proveito de outra pessoa. Eu trouxe para vocês esse caso, cheguei a comentar, quando a gente vê assim esses nossos heróis, por exemplo, do corpo de bombeiros, como por exemplo dos próprios militares de forças armadas que vão algumas vezes num conflito para defender os interesses da sociedade. Então ele não tem a intenção, mas ele acaba se expondo àquele risco em benefício de algo maior. Então assim, vê que esse caso não é um suicídio. Continuando aqui para nós. O próximo caso, nós temos aqui então uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, 26 a 30, que fala exatamente sobre essas mortes prematuras que acontecem, essas mortes precoces, devido a uma circunstância maior do que a intenção de se destruir. O próximo caso que nós temos é François Simon Louvet. Ele é do Havre, uma região da França, então temos aqui por um entendimento que essa comunicação não foi recebida na Sociedade Parisiense de Paris, de Sociedade Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá em Paris. Então, foi recebida então espontaneamente, numa reunião espírita lá no Havre, 12 de fevereiro de 1863. A mensagem então não é uma entrevista, é só uma comunicação que chegou. Vamos analisá-la. Tende piedade de um pobre miserável que sofre há muito tempo tão cruéis torturas. Ó, o vazio, o espaço, eu caio, socorro. Meu Deus, tive uma vida tão miserável. Era um pobre diabo. Muitas vezes tive fome nos meus dias de velhice. Foi por isso que comecei a beber, e tinha vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e me atirei. Oh, meu Deus, que momento! Por que desejar acabar com a vida quando estava tão próximo do fim? Nesse caso, a gente vê aqui que ele estava se destruindo devido ao hábito da bebida, talvez até como alcoólatra, a gente não sabe exatamente aqui. Mas também da mesma forma, ele comentou aqui para nós, tive fome nos meus dias de velhice. Então já era uma pessoa idosa, era uma pessoa que tinha ali o hábito da bebida, e que estava naturalmente ali interrompendo a sua existência. Mas tomado então por essa angústia toda, por esse desespero, ele acabou então cometendo esse ato de suicídio. Vamos lá. Orai para que eu não veja mais esse vazio abaixo de mim. Eu vou me despedaçar sobre as pedras. Eu vos peço, a vós que conheceis as misérias daqueles que não estão mais neste mundo, eu me dirijo a vós, ainda que não me tivesseis conhecido, porque eu sofro tanto. Por que querer provas? Eu sofro, não é bastante? Se eu tivesse fome em vez desse sofrimento mais terrível, porém invisível para vós, não hesitaríeis em me ajudar dando-me um pedaço de pão. Eu vos peço que oreis por mim. Não posso ficar mais tempo. Perguntai a um desses felizes que estão aqui, e sabereis quem eu era. Orai por mim. E assinou aqui, François Simon Louvet. Então isso aqui foi a comunicação dele, falando exatamente sobre ele ter se jogado de algum lugar, e ter se espatifado na pedra. Então a impressão que ele teve era exatamente essa queda contínua. Eu me recordo de um filme, desses... Você se lembra daquele filme, qual é o nome dele? Aquele tailandês, que tinha aquela jovem suicida. A Morte Está ao Seu Lado, se eu não me engano, acho que era esse nome. Clique, A Morte Está ao Seu Lado, uma coisa assim. Fez muito sucesso naquela época,
passou no cinema e tudo mais, né? Então muitas pessoas foram assistir. Então era uma fase em que esses filmes tailandeses, né, que mostravam aquelas jovens fantasmas de cabelo escorrido, de olhos brancos, né? Então isso era uma coisa muito característica do cinema tailandês, do cinema coreano. Então teve um filme que foi criado que ele trazia uma situação curiosa. Era que numa esquina, numa determinada noite, um jovem pilotando a sua moto, né, de uma forma negligente, ele acabou batendo, né, escorregando, sofreu um acidente, se chocou contra um poste e acabou desencarnando. E aí então, ali próximo, né, onde uma pessoa que morava no apartamento tinha visão daquele local, e ela tinha ali uma sensibilidade mediúnica, todas as noites, naquele mesmo horário, ela escutava a moto e escutava ali a pancada. Então aquilo ficava se repetindo todas as noites. E aí o desenrolar do filme era exatamente entender por que aquilo estava acontecendo. E aí contou a história desse jovem, né? Então nós vemos assim que muitos espíritos acabam recriando, independente de suicídio, de uma morte violenta, o que importa na verdade é o seu estado moral. Mas ele fica então recriando e repetindo aquela mesma experiência indefinidamente. Como foi o caso, mais uma vez, daquela entrevista que nós vamos estudar, né, do criminoso lá, do assassino de Castelo da Rica, ele ficava revivendo o assassinato do irmão que ele praticou. Então o espírito, dependendo das suas condições, né, da forma como ele interpreta essa sua nova realidade, ele continua revivendo aquilo tudo. Esse espírito então se lançou de cima nós veremos aqui que é de um farol, se eu não me engano, né? Mas tinha uma coisa na frente, que eu não me lembro o que era, faltava era clique, alguma coisa assim, eu não me recordo. Faz muito tempo já. Então, assim, a gente vê que esse espírito, então, se lançou diante daquela edificação, e a sensação que ele tinha era exatamente ficar revivendo a queda. E ele ficava revivendo indefinidamente, até que ele começasse a mudar o seu padrão mental. E é por isso que nós estudamos, então, que a importância que se tem do modo que o espírito interpreta a sua realidade, aquilo que ele vai vivenciar, aquilo que ele vai desfrutar ou aquilo que ele vai sofrer, né? Sempre assim, revivendo e repetindo aquela situação e, por consequência, revivendo e repetindo as mesmas dores também. A Paty lembrou aqui, né? Ontem vi uma mensagem que teria sido psicografada por uma mulher suicida que se jogou nos trilhos do trem e permaneceu na mesma posição do acidente nos trilhos por mais de 20 anos, né? Então, como a gente viu, estudando exatamente naquela passagem do livro Memórias de um Suicida, né, em que nós deduzimos, né, que fosse Leon Denis, que ele falava exatamente isso: a mente produz, a mente cria. Consequentemente, então, o espírito vai reviver aquilo que ele vê, aquilo que ele acredita. A mesma coisa acontece para aqueles que vão para o plano espiritual acreditando que vão se deparar com o inferno, então ele vai se ver naquele local de chamas, de cheiro de enxofre, com demônios e tudo mais, porque ele acredita que aquilo é realidade. Enquanto que outros vão imaginar que vão encontrar anjos, até que ele começa a se esclarecer e se deparar então com essa realidade. Continuando, vamos lá. Acabamos então a psicografia aqui de François Simon. Agora vem aqui então o guia do médium, que vai trazer para nós um esclarecimento. Aquele que acabou de se dirigir a ti, meu filho, é um pobre infeliz, que tinha uma prova de miséria sobre a terra, mas o desgosto apossou-se dele. A coragem lhe faltou, e o infeliz, em lugar de olhar para o alto como deveria ter feito, entregou-se à embriaguez. Desceu aos últimos limites do desespero e pôs um fim à sua triste prova jogando-se da Torre François I no dia 22 de julho de 1857. Tende piedade dessa pobre alma, que não é adiantada, mas que, no entanto, tem bastante conhecimento da vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. Pedi a Deus para lhe conceder essa graça e fareis uma boa ação. Né? Então, quando se faz essa prece para nova oportunidade para o espírito, na verdade nós fazemos ali um trabalho conjunto, né? Espíritos, a morte está ao seu lado. Exatamente, Angelina, obrigado. Tinha essa palavrinha na frente que eu não estava lembrando. Então, o que nós vemos aqui desse espírito é que, dessas preces, então, é uma prece não apenas dirigida para que seja concedida a ele uma nova oportunidade, mas será então uma prece que vai abranger inclusive a ele próprio, para que ele possa então perceber que será a sua transformação
que vai levá-lo a alcançar então esse objetivo da vida futura, porque é o que ele quer. Ele se viu como miserável, viu como um fracassado na prova que foi apresentada, e aqui então, como foi colocado para nós, né, tem bastante conhecimento da vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. E aí então ele começa, né, esse trabalho de reconstrução, de reequilíbrio. Kardec então traz para nós aqui uma observação. Nas pesquisas que foram realizadas, encontrou-se um artigo no Jornal do Havre, de 23 de julho de 1857, do qual eis a matéria. Né? Então aqui agora um artigo que Kardec encontrou para falar sobre isso. Né? Deixa eu ver rapidamente aqui. Tá. Só estou vendo aqui um detalhezinho de uma nota de rodapé. Então assim estava no jornal. Ontem, às 4 horas, os que passeavam pelo quebra-mar ficaram dolorosamente impressionados por um terrível acidente. Um homem atirou-se da torre e veio se despedaçar nas pedras. Era um velho puxador de sirga, cujas tendências à embriaguez o conduziram ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. Seu corpo foi transportado para a casa de uma de suas filhas, na rua da Cordeille. Ele tinha 67 anos de idade. Então a gente vê assim que um espírito que aos 67 anos de idade comete suicídio, já no final da sua existência. Faltava tão pouco, né, como a gente percebe, e ele mesmo reconheceu isso também, faltava tão pouco para acabar a sua existência aqui no mundo material, com todas essas provas, com todas essas expiações. Depois coloca aqui Kardec para nós. Depois de quase 6 anos de morto, esse homem sempre se vê caindo da torre e indo despedaçar-se sobre as pedras. Aterrorizando-se com o vazio que tem diante de si, sente as apreensões da queda, e isso há 6 anos. Quanto tempo ainda vai durar essa situação? Ele não sabe de nada, e essa incerteza aumenta suas angústias. Isso não é equivalente ao inferno e suas chamas? Quem divulgou esses castigos? Foram inventados? Não. São aqueles mesmos que os suportaram que vêm descrevê-los, como outros descrevem suas alegrias. Muitas vezes eles o fazem espontaneamente, sem que se pense neles, o que exclui qualquer ideia de que se é joguete da própria imaginação. Né? Então o que ele quis colocar para nós aqui, Kardec, é exatamente da importância que nós damos, que nós devemos dar a essas comunicações espontâneas, que não foi simplesmente alguém que foi evocado para falar sobre um assunto, porque muitas vezes o próprio médium que vai psicografar, seja através da comunicação legítima, seja através de um fenômeno anímico, em que ele escreve a comunicação num estado de transe, ele começa então a psicografar, na verdade ele começa a transcrever aquilo que se passa na sua mente. Então quando você tem essas comunicações espontâneas, elas são de grande valor, porque se você vai fazendo perguntas, o médium mesmo pode responder, como já aconteceu muitas vezes de médiums simularem transes mediúnicos. Então aqui, se a comunicação é espontânea e o espírito traz essas informações e depois sim elas são exploradas, isso traz para nós ali uma qualidade muito grande nas investigações, porque o espírito veio e falou espontaneamente. Então um fala espontaneamente, o outro fala espontaneamente, vai se juntando então várias informações e vamos montando aquele grande quebra-cabeça sobre essa realidade do plano espiritual. E aqui então o que Kardec quis dizer é que essa ideia das chamas, do inferno, muitas vezes para outros, estar caindo o tempo todo e se esborrachando o tempo todo, sentindo repetitivamente aquelas mesmas dores, aquilo também pode ser considerado um inferno. Como o próprio Camilo Castelo Branco lembrou, né, que ele descrevia daqueles espíritos suicidas, onde ele se encontrava, que ele via gente ali que estava ali se contorcendo, se asfixiando, tentando tirar alguma coisa do pescoço, alguma corda do pescoço, enquanto o outro corria, como se chamas estivessem ali queimando o seu corpo, porque foi assim que ele desencarnou, e assim outros e outros e outros, cada um revivendo essas mesmas experiências. A mesma coisa acontece, por exemplo, na própria guerra.
comentei com vocês daquele livro de Carlos Basseri, né, A Escada de Jacó, quando ele fala dos espíritos que continuam combatendo no plano espiritual mesmo depois de mortos. Eles não se dão conta que desencarnaram e continuam ali, atrás dos seus inimigos, ajudando os seus aliados, atirando, sofrendo, morrendo. Porque ele morre e revive porque essa é a realidade que ele criou. Né? Então, exatamente essa ideia que nós temos, né? O Tic Tac lembrou aqui que nós somos joguetes da nossa própria imaginação. Exatamente porque um dos pontos fundamentais que a doutrina espírita tem é exatamente a razão. Então, na verdade, em vez de nós imaginarmos uma situação no plano espiritual, vamos juntar os elementos e formarmos uma teoria baseada nesse raciocínio, para evitar que nós caiamos nessa ilusão. Mas que, infelizmente, nós mesmos, né, os espíritos, acabam criando essa realidade. Né? Então, eles criam, eles materializam aquilo que eles imaginam. Porque o que foi colocado para nós aqui, sobre essa questão dos joguetes, né? Lê mais uma vez para nós aqui. Na verdade, quem divulgou esses castigos são aqueles mesmos que suportaram e vêm descrevê-los, como outros descrevem suas alegrias. Muitas vezes eles o fazem espontaneamente, sem que se pense neles, o que exclui qualquer ideia de que seja joguete da própria imaginação. Então não somos nós que imaginamos como será esse inferno, nós nos baseamos nesse depoimento. Mas a mesma expressão que foi colocado, que nós não somos joguetes da nossa imaginação, já não pode ser utilizada pelo próprio espírito, porque ele é joguete da própria imaginação. Ele imagina aquela realidade e ele vive aquilo. Enquanto ele não mudar o seu modo de pensar, essa realidade que ele vive no plano espiritual também não se modifica. Então aí nós temos dessas duas situações. Nós aqui temos a oportunidade de raciocinar sobre tudo isso, e os espíritos fazem, né, de sua parte, criando ali sua própria realidade, até que eles encontrem ali aquele espaço, né, aquela condição de lucidez. E um outro detalhe interessante, que nós podemos também analisar desse ponto, quando nós estudamos, né, sobre os espíritos sofredores, no capítulo anterior, aquele último capítulo, né, do Espírito Claire, que falava exatamente que ela se encontrava num ambiente escuro, estava numa escuridão, esse espírito aqui também estava numa escuridão, com aquela sensação de queda, e ele depois se espatifando naquele quebra-mar. Quebra-mar são aquelas pedras fixas que ficam lá embaixo, né, nas torres, nos faróis e tudo mais, na beira-mar mesmo, para que as ondas, né, batam ali e percam sua força para não estragar a estrutura. Então imagina ele se jogando lá de cima e revivendo aquilo. Lá no Espírito Claire, Kardec coloca que não sabe exatamente por que alguns espíritos vivem essa situação e outros não. Ele coloca exatamente essa condição de desconhecimento desse fato. E ele lembra-se, né, que talvez alguma força superior faça com que o espírito reviva aquilo como uma punição. Então esse espírito, por exemplo, pode estar revivendo essa mesma realidade porque essa força superior, essa força exterior, faz com que essa lembrança permaneça viva na sua consciência. Então às vezes não é nem o espírito que quer, mas é por uma questão de merecimento, ou melhor, de falta de merecimento, que ele então é instigado a reviver aquilo constantemente. Nós lembramos, por exemplo, que Dona Ivone, quando ela conta um pouco da sua trajetória, ela falava exatamente, né, do espírito Charles, fala do espírito, qual é o nome do espírito? Do espírito Roberto de Canalejas, né, que são personagens que a acompanharam de uma existência para outra, né, e alguns desses estavam encarnados, né, e outros desencarnados, mas todos ali acompanhando. E o espírito Roberto de Canalejas, se eu não me engano, que era o marido dela, numa encarnação anterior, ele coloca da seguinte forma para nós, que a lembrança do ato suicida, né, exatamente, Helena, a lembrança do ato suicida que ela praticou numa existência anterior, deveria ficar viva na sua memória, e por isso esses espíritos ficavam o tempo todo lembrando ela que ela tinha feito isso. Para manter viva na memória dela o ato que ela cometeu, para que ela sofresse. Porque ela falava que a sua existência era uma existência de sofrimento, que ela jamais conseguiria ser feliz. Então os espíritos ficavam o tempo todo, olha, você fez, lembra disso, e fica mantendo aquelas cenas, aquelas imagens, de tudo aquilo que ela vivenciou durante toda a sua existência. Dá para imaginar a tortura
que é para esse espírito reviver essa situação. Então nós temos esses casos, mais uma vez como o Kardec coloca. Deixa eu rapidamente aqui voltar para essa passagem anterior. Deixa eu ver aqui rapidamente. Eu não vou conseguir encontrar agora. Tá aqui, ó, encontrei. Ele diz assim, né? Fala sobre aquela visão, né, do espírito ficar ali naquela condição de obscuridade. E ele diz assim, ó, se a obscuridade em que são lançados certos espíritos fosse inerente à sua personalidade, ela seria permanente e geral para todos os maus espíritos, o que não acontece, pois que espíritos de extrema perversidade veem perfeitamente, enquanto que outros, que não se pode qualificar de perversos, estão temporariamente em profundas trevas. Portanto, tudo prova que, além daquela que lhes é própria, os espíritos recebem igualmente uma luz exterior que lhes falta segundo as circunstâncias, de onde é preciso concluir que essa obscuridade depende de uma causa ou vontade estranha e que ela constitui uma punição especial para casos determinados pela soberana justiça. Então a gente fica se perguntando se esse espírito ficar revivendo essa mesma situação que ele criou não é uma punição. Porque lá em Caustali da Rila, aquele assassino, ele reviveu durante todo aquele tempo aquela escuridão. Ele dizia, estou no escuro e vejo o tempo todo aquilo que eu estou praticando. Ou seja, o assassinato, a faca na mão, a roupa ensanguentada. E depois de algumas comunicações, quando ele começa então a ter um pouco mais de equilíbrio, ele diz assim, eu recebi permissão para sair de lá. Então a gente já começa a perceber que alguns espíritos não apenas recriam aquela situação, mas eles próprios são induzidos, são forçados a revivê-las por uma força superior, por essa soberana justiça. Então é importante a gente considerar isso também, que todos os espíritos então vivenciam experiências criadas por eles próprios e muitas vezes induzidas por essa força exterior. A Paty colocou, não sei se é só implicância minha, mas um espírito jovem que sempre utilizou uma linguagem de seu tempo, cheia de gírias, de repente psicografa com uma linguagem toda certinha, toda cheia de formalidades, né? É motivo de questionar. Devemos entregar a família, mesmo que isso tenha sido um motivo imenso de alegria para a mãe do garoto. Paty, o que a gente coloca das comunicações é que nem sempre o espírito está em condições dele próprio comunicar. Então ele pede, então tem ali o auxílio de um outro espírito. Como nós já vimos, por exemplo, né, em livros do Chico, que o espírito diz assim, olha, mamãe, estou aqui escrevendo com a ajuda do vovô. E você percebe que aquela linguagem não é uma linguagem infantil. Então nem sempre o próprio espírito pode escrever. Outras vezes quando ele fala com seus próprios argumentos, escreve com a própria caligrafia e tudo mais, isso vale. Então, na verdade, o que deve ser considerado é o conteúdo. A linguagem muitas vezes se torna um elemento de identidade, mas às vezes você não tem o próprio espírito psicografando, mas ele tem ali a assistência de outros, porque ele não consegue se sintonizar com o médium, não está em pleno equilíbrio. Então o espírito que vai ajudá-lo, mais ou menos que escreve aquilo que ele está querendo dizer, ou aquilo que ele está vivenciando. Então, mais uma vez, assim, são cartas, né, são elementos que devem ser analisados com cuidado. Então, muito mais do que a forma, o que nós analisamos é o conteúdo. Aquilo que ele disse está em concordância com aquilo que a família conhece, os nomes, as expressões, tudo isso deve ser avaliado. Mas muitas vezes as comunicações, como nós já recebemos, eu tive uma oportunidade, minha avó desencarnou em 1997, com quase 100 anos de idade. E aí então, nesse período de 97, pouco tempo depois, as minhas tias foram ao centro espírita. E aí, então, nesse centro, elas fizeram ali preencheram uma ficha e disseram que a psicografia seria enviada pelo correio. Até aí tudo bem, né? Eu não fiquei sabendo de nada, eu não sabia de nada, e nem tinha também condições de fazer qualquer tipo de análise a esse respeito naquela época. Eu estava ali fazendo as minhas primeiras leituras, né, sobre esses assuntos todos. E aí, então, pouco tempo depois, chegou uma carta pelo correio. Era uma psicografia, né, assinada pela minha avó, só que de uma forma assim, com um conteúdo um tanto genérico.
não era a mesma linguagem que ela tinha, minha avó era analfabeta, né, com esses quase 100 anos de idade e tudo mais. E aí então o conteúdo, da forma como ela se expressava, então não tinha nada que fosse assim propriamente específico para a família, alguma coisa que pudesse ser apontada. A linguagem também não era a mesma. Tanto é assim que muitos dos meus tios que leram olharam assim, já não acreditavam muito, né, ou não conheciam o espiritismo, não acreditavam, entre aspas, né, nessas coisas de espírito. Então, leram, fizeram assim, tá, a carta ficou por isso mesmo. Aí depois de um tempo eu comecei a analisar a carta, depois eu fui recebendo umas outras comunicações de pessoas amigas que foram me trazendo para eu conhecer, e eu fui fazendo essa análise. Percebi então um conteúdo bastante genérico, falando que estava bem, para ter esperança, para ter fé e coisa e tal, e ficou por isso mesmo. Aí você pensa, foi ou não foi? O conteúdo era positivo? Era. Então, que seja essa mensagem, então, genérica, se não for dela, foi de outro espírito e tudo mais. Né? Agora sim, o que a gente vê nas cartas do Chico, que era naquele trabalho de preparo de material para estudo, para poder mostrar para a sociedade essa nova realidade, então essas psicografias, assim como também para convencer a própria família, elas vinham com detalhes de lugares, de datas, de pessoas, inclusive pessoas que não eram conhecidas pela família, que depois foram fazer uma investigação e encontrar esse nome lá nos amigos do meu avô, da minha avó, do meu tio-avô, uma coisa assim. Então é uma questão assim, de analisar detalhadamente a carta que tem. Então lembrando que nem sempre o espírito pode escrever. Nem sempre o espírito pode escrever o que ele quer, do jeito que ele quer, e muitas vezes é um conteúdo genérico. Então é muito difícil fazer uma análise subjetiva sobre essa carta em especial. O Tico até colocou, né, poderia me passar a referência sobre essa explicação do Kardec? Não somos joguetes? É o finalzinho, o último parágrafo desse espírito que a gente está estudando agora, do François Simon. Aqui embaixo no trechinho final. Então assim, como eu falei para você, só para a gente reforçar, né, nós já estamos aqui no final do nosso encontro de hoje. Ele coloca aqui no final, na análise de Kardec, né, ele diz assim, então, vou pegar aqui rapidamente, espera que eu passei aqui do ponto. Aqui, tá aqui, né, ele comenta mais uma vez, né, aqui do livro Céu e Inferno, que a gente está estudando. Tá ali no banner, olha lá no banner que tem lá no último parágrafo, ele diz assim, ó, depois de quase 6 anos de morto, este homem sempre se vê caindo da torre e indo despedaçar-se sobre as pedras. Aterrorizando-se com o vazio que tem diante de si, sente as apreensões da queda, e isso há 6 anos. Então aqui a gente faz a primeira análise. Essa visão que ele está tendo dessa realidade, a sensação, é algo que ele criou ou é algo que forçaram ele a reviver? Nós temos essas duas possibilidades a partir dessas explicações de Kardec. Segundo, quanto tempo ainda vai durar essa situação? Ele não sabe de nada. E essa incerteza aumenta suas angústias. Isso não é equivalente ao inferno e suas chamas? Quem divulgou esses castigos? Foram inventados? Não. São aqueles mesmos que os suportaram que vêm descrevê-los, como outros descrevem suas alegrias. Muitas vezes o fazem espontaneamente, sem que se pense neles, o que exclui qualquer ideia de que seja joguete da própria imaginação. Então aqui nós temos as duas situações que eu coloquei para vocês. O que Kardec coloca é que nós, espíritas, porque aqui ele faz essa observação exatamente para poder legitimar o método de pesquisa utilizado pela doutrina espírita, ou pelos espíritas. Ou seja, nós criamos essa imagem do plano espiritual a partir do relato dos espíritos, não somos nós que imaginamos. Por isso não somos joguetes da própria imaginação. Agora, se nós olharmos da perspectiva espiritual, como foi o caso, por exemplo, desse espírito que fica se jogando dessa torre o tempo todo e se esborrachando, isso é a imaginação dele que colocou? Se for a imaginação, ele mesmo criou isso tudo pelo medo, pela vergonha, pelo constrangimento e tudo mais. Então ele se tornou joguete da própria imaginação. Mas o que Kardec coloca para nós aqui, nesse ponto final, é exatamente a autenticidade da metodologia utilizada pelos espíritas para conhecer essa realidade do plano espiritual. Porque nós vimos isso no Livro dos Médiuns, quando Kardec falava sobre a análise, né, que nós fazemos das psicografias.
Isso acabou se tornando até mesmo objeto, né, de críticas contra a doutrina espírita, como foi o caso, por exemplo, do nosso querido Padre Quevedo, que dizia, por exemplo, que as psicografias eram a imaginação do médium. Ele que ficava imaginando essas coisas, então ele escrevia, ele leu alguma coisa, houve ali uma telepatia, né, já que ele estudava parapsicologia. Então alguém transmitiu um pensamento, ele captou uma ideia no ar, ele se lembrou de alguma coisa que ele já leu, que ele já ouviu. Então o médium escreve alguma coisa meio fantasiosa. Então o que Kardec está colocando para nós é exatamente isso. Quando você pega um conteúdo que ninguém tem conhecimento, que ninguém imagina, que chega de uma forma espontânea, isso é algo extremamente valioso para autenticar exatamente essa metodologia. Essa é uma situação daquelas que nós, temos essa comunicação, vamos fazer então se somando a outras, e por isso a grande importância, e é algo que muita gente dentro da doutrina não dá o valor, de analisarmos esse conteúdo do livro Céu e Inferno. 66 ou 65 psicografias, para que nós formemos ali, com essas 60 e tantas psicografias, formemos esse quadro do plano espiritual. Isso porque são 60 apenas, mas se nós pegarmos os livros do Chico, para poder somar tudo isso, pegando aquelas tantas e tantas comunicações, nós teremos um panorama muito mais amplo do plano espiritual. Então a pessoa fala assim, Kardec está conversando com os espíritos lá. Pelo contrário, isso mostra para nós uma realidade do plano espiritual que as outras obras trazem apenas na teoria. Aqui nós vemos na prática, conhecendo os espíritos, suas opiniões, suas visões e tudo mais. Então, assim, se o livro Céu e Inferno é considerado ali meio que o patinho feio das comunicações, nós valorizamos e muito. Porque a primeira parte desse livro ela é meio chata mesmo, né? Ela conversa sobre aqueles dogmas, as justificativas de Kardec para falar sobre céu, inferno, purgatório, anjos, demônios, refutações, proibições de evocações, aquela coisa toda. Então o pessoal lê, acha muito maçante. Agora, quando nós chegamos na segunda parte, vem as entrevistas, ali é algo absolutamente rico para o nosso estudo. Né? Exatamente, nessa repetição, quer dizer, é o controle universal. Quanto mais coisas nós temos, mais elementos nós temos para fazer comparações, maior é a certeza de que isso é uma realidade. O Zé colocou, né, com a TCI acabará essas hipóteses contrárias. Não necessariamente sobre TCI, Zé, qualquer tipo de trabalho que for feito, seja com TCI, né, que é a transcomunicação instrumental, seja com a mediunidade propriamente dita, o que vale não é o método, o que vale são as perguntas que são feitas, que tipo de investigações são trabalhadas, que tipo de comparações são feitas. Então, na verdade, nós temos ali vários e vários recursos à nossa disposição. A questão é o que nós vamos fazer com esses recursos, porque ainda estamos estudando livros antigos, né? Agora, felizmente, nós temos obras mais contemporâneas que estão nos ajudando, que é o caso, por exemplo, das obras de André Luiz, Memória de um Suicida, de Dona Ivone e tudo mais. É por isso que eu trouxe para vocês agora essas novas obras, para que a gente possa ter uma visão de continuidade daquilo que Kardec começou, sem fugir das suas bases. Mas a gente entendendo agora algo mais profundo, algo um pouco mais detalhado. A Helena colocou, né, você conhece a história daquele suicida do trem que Divaldo conta? Sim, sim. Ficou por muitos anos, né, vendo o trem e ele se jogando, até que preço do Divaldo fez com que ele conseguisse sair dos trilhos e ser socorrido depois. Depois ele volta até Divaldo para agradecer, não apenas para agradecer, mas também para ajudar, né, porque Divaldo ele tinha o hábito, assim como Dona Ivone também, ela comenta sobre isso, ela tinha o hábito de pegar obituários de jornais e tentar encontrar aqueles casos de espíritos que tiveram grande sofrimento, espíritos que eram ali pouco valorizados na sociedade, espíritos que eram até mesmo indigentes. Então pegavam os suicidas também, né? Então pegavam esses espíritos e eles faziam então preces regulares para eles. E esse caso do trem foi aquele muito sofrimento. E aí, então Divaldo conta nessa história que houve um dia então que ele se encontrava muito triste, muito deprimido, né, uma situação muito dolorosa que ele estava vivendo ali do trabalho que ele realizava, e eis então que aparece um espírito para trazer para ele uma mensagem de paz, de esperança. E a pergunta era, mas quem é você? Eu sou aquele suicida que você ajudava. Né, então uma história muito bonita mesmo, né, que mostra essa presença do plano espiritual continuamente, essa demonstração também de grande gratidão que os espíritos têm. Né? Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje, o nosso próximo texto
a ser estudado, né? O América colocou, bom dia. Toda a sessão mediúnica que vou, sempre aparece espírito com enfermidade, né? Tem uma ligação muito forte com Maria e com índios, né? Ontem teve uma manifestação de um médico chamado Manfred, do Pará, né? Ele falou sobre saúde, remédio, é um trabalho muito legal, viu, América, feito assim nas reuniões mediúnicas, né? Então quando a gente começa a analisar, porque para muitos dizer assim, olha, Maria, índios, médico com nome alemão e coisa e tal, quando a gente começa a analisar de um modo mais detalhado, né, esse trabalho, essa ligação dos espíritos, quem são essas entidades, por que elas se comprometem com esse trabalho, a gente começa a enriquecer cada vez mais, a gente olha para eles de um modo diferente. Você vê um espírito, por exemplo, que foi indígena, ou um espírito que foi alemão. Aí você percebe que esses espíritos, na verdade, estão dando continuidade na sua evolução, a gente olha para um modo diferente deles. Então isso é muito bacana de se ver, não apenas conhecendo os espíritos que são atendidos com essas enfermidades, mas também os espíritos que prestam esses serviços. Tendo essa visão de quem são essas entidades, e não simplesmente analisando de modo superficial o fenômeno em si, o fenômeno mediúnico da psicografia, da psicofonia e tudo mais, a gente começa a ter uma visão muito mais proveitosa. E os próprios espíritos percebem em nós essa percepção mais apurada dessa realidade. Muito legal o trabalho que vocês fazem lá. A Andréa colocou, né, e damos tão pouco valor em fazer a prece. Né? Pois é, a gente já tem uma dificuldade muito grande porque, como nós desconhecemos ainda, né, esse plano das energias, né, das ondas mentais que estão aqui em torno de nós, a gente acaba simplesmente fazendo a prece de modo mecânico sem saber se ela vai atingir um determinado objetivo, se ela vai trazer para nós algum resultado. Então muitas vezes fazemos por fazer. Mas quando a gente começa a ter convicção, né, isso é um trabalho que eu estou fazendo, é um trabalho pessoal que eu faço de fortalecer cada vez mais essa convicção para mim, né? Então cada um tem as suas próprias dificuldades, né? Então eu trago as minhas também de tentar entender e conhecer um pouquinho mais cada um desses mecanismos que estão ali à nossa disposição. O Tico Teco lembrou, né, atos extremos gravam forte na nossa memória e ficam se repetindo, mesmo aqui nessa vida, né, em caso de suicídio, né, ocorre mesmo lá e com muito maior intensidade ainda, né, muito maior intensidade, porque o espírito ele é apontado, né, como ele é, como nós vimos, né, muitas vezes forçado a reviver aquilo para valorizar a vida que ele teve. A América colocou, né, a prece ontem foi mal como remédio de Santo Agostinho, né. O mal como remédio, na mensagem de Santo Agostinho, né? Pois é, o que Joana de Ângeles fala sobre nós, ela fala não do mal, mas ela fala da dor, né? Porque a dor, ela acaba sendo para nós uma grande professora, e muitas vezes o mal acaba sendo uma forma de despertar para todos nós, né? Então, exatamente, né? Muito legal, muito interessante mesmo. Bom, então é isso, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Nós temos aqui então o próximo estudo que nós vamos fazer será uma mãe e seu filho. Vamos ver qual vai ser o conteúdo que nós teremos aqui nessa comunicação. E o próximo vai ser, deixa eu avaliar um pouquinho mais aqui, o duplo suicídio, por amor